Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe 5 dicas para te ajudar a fazer a redação perfeita no Enem. E a primeira dica é: não confunda tema com assunto. Como assim, tema com assunto? É quase um sinônimo aqui. Olha só. Tema da redação de 2015. Persistência da violência contra a mulher no Brasil. Certo? Qual que é o assunto? Violência contra a mulher. Mas não é o assunto que você vai falar apenas. A tua redação tem que seguir o tema. E qual que é o tema? Persistência da violência contra a mulher. Pegou? A redação de 2013, se eu não estou enganada, foi dificuldades ou problemas na implantação da lei seca no Brasil. Qual que era o assunto? Lei seca. Mas lei seca, gente, você pode falar da morte da bezerra se você quiser. Você pode falar do tanto de acidente que acontece. Você pode fazer do que você quiser. Porém, o tema era claro. Era implantação da lei seca e no Brasil. Você podia falar da Índia, se quisesse. Porém, estamos falando do Brasil e de problemas na implantação da lei. Publicidade infantil. Tivemos uma redação também muito legal sobre publicidade infantil, onde era muito claro que o tema era comerciais, publicidades voltadas para crianças. E aí muita gente, por exemplo, o que fez? Colocou lá, falou de crianças em publicidade. Era o mesmo assunto, o assunto era o mesmo, publicidade infantil, mas o tema estava claro. Então, a primeira dica é: preste muita atenção e não confunda tema com assunto. A segunda dica é: presta atenção em cada palavrinha. Em cada palavrinha do texto de apoio, em cada palavrinha do seu tema. Porque se você, por exemplo, prestar atenção em cada palavra e achar que cada palavra tem um peso ali, você já ia notar que problemas na implantação da lei seca no Brasil, do que estava falando? Ah, eu tenho aqui, ó, implantação, tenho lei seca, tenho Brasil. Vou levar isso em consideração. No meu texto de apoio, me dá um número assim, assim, assado, não. Vou prestar atenção. Então, a segunda dica é muito simples, parece boba, mas, gente, faz uma grande diferença. Preste atenção em cada mínima palavra, porque isso vai te ajudar bastante. Terceira dica, nudes, mentira. Terceira dica, no desenvolvimento, mostra que você é um cidadão maluco. Eu não fico ali só no meu textão no Facebook, não. Eu faço e aconteça. Sabe por quê? Porque eu consumo. E eu não consumo, não tô falando, consome produto, capitalismo. Não. Estou dizendo, eu consumo coisas. Eu vivo, eu sou um cidadão. Eu tô aqui, ó, prestando atenção em tudo. Então, usa uma alusão histórica. Usa uma citação. Dados, entendeu? Esses três principalmente, né? Cite algo do universo exterior para que quem estiver corrigindo a sua prova entenda que você é uma pessoa que está entendendo. Porque, gente, é essa a função do Enem. O Enem, ele serve para entender o senhor, a senhora, enquanto ser humano. E um ser humano tem que viver com os seus. Porque você não vive numa caverna sozinho, né? Olhando as sombras. Que nem o quê? O mito da caverna de Platão. Tá entendendo? Talvez você viva, não sei. Porém, você não estaria assistindo esse vídeo, eu acho, né? Mas olha eu citando aqui uma coisinha da realidade, uma coisinha de outro lugar, na redação, por exemplo. Já ia aqui, ó, ficar pá. O corretor ia olhar e ia falar: nossa, a menina aqui tá entendendo as coisas. Ó, que link legal. Então, sempre faça uma alusão histórica, ou uma citação, ou coloque dados, porque isso é muito importante e é a função do Enem. A quarta dica é: se liga nas competências, maluco. São 5 competências. E elas são bem tranquilas ali de você lembrar, que elas vão te tirar um pontinho ali se você não lembrar delas. Tá? A primeira competência, ela quer ver a sua gramática. E a tua gramática, ela tem a ver com palavra errada, que tira ponto, né? Ela tem a ver com verbo conjugado, né? Errado, enfim, todas essas coisas da redação que você não pode usar. Você tem que usar a norma culta para escrever ali a redação, certo? E isso também tira ponto. Então, fica ligado na primeira competência, dá uma lidinha
Espera, faz a sua redação, depois lê de novo, só pra ter certeza que não teve nenhum errinho, porque às vezes a gente tá tão na pilha de fazer as coisas que a gente vai lá e escreve casa com Z, sabe? Escreve atrás com Z, enfim, esses errinhos que são básicos e que às vezes acontece, gente. Às vezes a gente tá falando rápido aqui, ó, tá pensando, tá tão focado na prova de outro assunto, no tema, na intervenção que eu tenho que fazer, meu Deus do céu, que não percebe. Então lê depois com calma pra você não ter problemas aí, né, na primeira competência. Aliás, na primeira competência também tem que tomar cuidado com a repetição de palavras. Eu tenho uma enorme dificuldade com isso. Então tenta sempre usar um sinônimo, sabe? Dá uma olhada, se as palavras estiverem muito próximas, tenta usar outra coisa. Tenta usar, sei lá, um pronome relativo. Tenta usar alguma coisa que tenha a ver pra você não ficar repetindo palavras, senão vai perder pontos na primeira competência. A segunda competência tem a ver com você aplicar aquela coisa, aquele tema, né? Você citar e aplicar. Então tem a ver também com essa coisa que eu falei na dica anterior, de você ser um cidadão topíssimo, bombadíssimo, que tá entendendo o que tá acontecendo. Então a segunda competência, ela liga muito pra isso. O que esse aluno aqui, o que ele tá falando, como ele entende, como ele se entende como ser humano na sociedade em que ele vive. Tá? E como que ele vai aplicar isso tudo, né? Esse tema, como que ele vai debater isso? A terceira competência é a argumentação. Como que você vai argumentar? Como que você vai usar as suas coisas de cidadão, usando uma boa gramática da competência 1, usando a competência 2 com a sua coisa de cidadão? Como que você vai pegar tudo isso, botar numa caixa, misturar e entregar para a pessoa, entregar para quem vai corrigir? Como que você vai argumentar isso? Então, a sua argumentação tem que estar, ó, tinindo. Tem que ser convincente o negócio. E tem que ser coesa, que já é a quarta questão ali que você tem que seguir. A coesão. As pessoas costumam confundir muito coesão com gramática, tá? A coesão, gente, é uma vírgula no lugar errado que vai mudar totalmente o sentido da tua frase. A coesão é uma coisa não linear, que você confundiu, você começou falando de abobrinha e terminou falando em pepino. É você conseguir fazer que um texto, mesmo que tenha alguns braços, se abrace e seja um texto coeso, um texto linear. E nisso entra muito vírgula, por isso que as pessoas costumam muito confundir com a primeira competência de gramática. Porque se você bota um texto, uma vírgula no lugar errado, você muda o sujeito. Você muda toda a intenção na tua frase. Então, fica esperto aí com a sua coesão. Lê pra você mesmo e fala, isso aqui faz sentido? Eu consegui entender de primeira? Show? E por último, e não menos importante, nós temos que pensar nas nossas propostas de intervenção. Que agora é uma só obrigatória, né? E que isso também é o ponto mais importante ali, que não mais importante, mas que, enfim, vai fazer diferença, porque se você não colocar uma proposta de intervenção, tua redação não valeu, porque é essa a proposta do Enem, certo? Então, a tua proposta também tem que ser boa. Como? Eu vou pegar tudo isso aqui, botei numa caixa, e agora como que eu vou solucionar essa caixa? Vou propor algo. Então, fica ligado nessas 5 competências. Essas 5 competências fazem parte da minha quarta e penúltima dica. E a última dica é a seguinte. Ninguém sabe quem você é. Ah, mas eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram. Ninguém sabe quem você é. Então, portanto, não use primeira pessoa. Não use exemplo da sua tia, da tua mãe. Ai, porque a minha amiga esses dias... ela foi andar de ônibus e ela viu lá em Santo André, ela mora. Não. Ninguém sabe quem você é. E a pessoa que tá corrigindo não tá nem interessada em saber quem você é, na real. Essa é a realidade. Desculpe. Então, lembre-se disso na hora que você for colocar ali a tua opinião e fazer a redação, entende? Porque não é você, necessariamente. Você tem que se colocar enquanto cidadão, tem que ter coesão, tem que ter uma gramática culta e tal. Só que você tem que se colocar como uma pessoa que tá aqui observando tudo. E eu vou propor uma intervenção, ou eu vou propor tal coisa, eu vou falar de tal jeito, mas não sou eu, Tati. Beleza? Tá tudo bem? Essas 5 dicas bem tranquilas, bem fáceis, mas seguindo, ó, vai ficar tudo mais fácil. E só por uma última coisa, eu sei que parece piegas, que todo mundo sempre fala isso, mas enfim, é porque faz muita diferença.
fez tua redação, vai fazer outras paradinhas e depois só lê. Porque a gente fica tão nervoso em prova, né? Mesmo a galera aí que não fica tão nervoso que nem eu fico sempre muito nervosa, mesmo que seja qualquer coisinha, qualquer provinha. Me fez uma pergunta no ar, eu fico, ai meu Deus do céu, não sei o que você tá falando. Porém, nessa hora do nervosismo, a gente vai lendo, a tendência é que a gente coma coisa, que a gente esqueça coisa, o olho fica viciado e tal. Então dá uma respirada, vai fazer outras paradas, enfim, vai ao banheiro, bebe uma água e aí sim você lê de novo a tua redação pra passar limpo e tal, pra você ver e pra você ter certeza que essas 5 dicas foram aplicadas, que as competências foram aplicadas, que tá um texto coeso. Tá entendendo? Que tá um negócio legal, que você mostrou que você é um ser humano de bem, que é um ser humano bacana, uma pessoa legal, que tá entendendo o que tá acontecendo, que entendeu o tema, tá? Enfim, me contem aí embaixo se tá tudo bem com vocês, vamos conversar, que a gente tá junto aqui pra estudar pro vestibular, certo? A gente tem várias aulas aqui do Valer um Livro, vou deixar todas aqui pra também te ajudar, não só na redação, né? Que minha pegada aqui é a literatura mesmo, no caso, eu tô aqui pra te ajudar nisso. Certo? Então, enfim, a gente se vê aí nas outras aulas, tá? Vamos se vendo, vamos conversando, vamos falando. E também ver daqui a pouco o nosso vídeo, onde a gente vai fazer junto uma redação, tá? Tchau! Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai trazer 5 dicas pra você tirar redação. Pra você tirar redação. Amigo secreto, eu tirei a redação.